Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Chegando aqui para a nossa live de domingo. Pegando alguns de surpresa, não é verdade? Porque geralmente este culto que nós conduzimos online aos domingos, ele é conduzido no Zoom, numa sala de Zoom. Mas hoje o assunto é tão importante que eu decidi no meu coração que faria aberto pelo Instagram, para que você tivesse a oportunidade de acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas mais mal compreendidas contadas por Jesus e que tem sido usada para tocar um terror em muita gente, para gerar pânico nos fiéis, principalmente numa época como esta que estamos vivendo. O que está acontecendo hoje no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o Hamas, tem gerado muitas especulações. Muita gente falando de fim dos tempos, volta de Jesus, e recorrem a esta parábola sobre a qual nós vamos falar hoje, para, de alguma maneira, manter as consciências despertas. O problema é que esse tipo de abordagem, por mais bem intencionada que seja, ela gera pânico, medo. Tem muita gente adoecendo psicologicamente por conta desse tipo de abordagem. E hoje eu quero lhe mostrar, à luz da Bíblia, que nem tudo é o que te contaram. Cuidado com as mensagens que você recebe em grupos de WhatsApp, cuidado com o que você lê na internet, com o que você ouve do púlpito da sua igreja, porque nem tudo é o que parece. Então prepare-se para o que você vai ouvir. Agora, gente, você que está acostumado a me acompanhar nas lives de segunda-feira, hoje não é simplesmente uma live, é um culto que a gente oferece ao Senhor. E como todo culto, a gente não traz apenas a reflexão, a gente tem também um momento de louvor, de oração, é um culto completo. Por isso eu gostaria que você, que está ingressando agora, ficasse conosco até o minuto final. Participasse dos louvores, participasse da oração, da reflexão, interagisse conosco, enviando sua saudação. Se você desejar também postar aí o seu pedido de oração, fique à vontade. Você está num ambiente de culto ao Senhor. E como não poderia deixar de ser, a gente começa o culto orando. Não é verdade? Então, onde quer que você esteja, talvez você esteja fazendo alguma outra coisa enquanto assiste a live, eu recomendo que você desse uma paradinha e se concentrasse neste instante, exclusivamente, a se dirigir a Deus em oração. Ele quer a nossa atenção. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por nos permitir um privilégio tão grande, estar diante de Ti, com o nosso coração aberto, sem o medo de sermos rejeitados. O Senhor é muito melhor do que andaram nos contando por aí. O Senhor é Pai, é um Deus bondoso, o Deus todo amoroso, que nos recebe em seus braços, que ouve nossas orações, que venha ao encontro de nossas mais profundas carências. Nós pedimos que o teu doce Espírito Santo nos conduza ao longo deste culto que prestaremos a ti. Fale aos nossos corações, Senhor. Seja confortando-nos ou confrontando-nos, mas que ao término deste culto saiamos daqui pessoas melhores do que aqui entramos, mais parecidas com o teu Filho Jesus. É isto que te pedimos, pelos méritos e em nome dele. Amém e amém. Vamos louvar a Deus?
Tem uma canção do meu querido amigo Kleber Lucas, que eu gosto muito, que diz assim: eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Mais uma vez, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Mais uma vez, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Onde? Em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor. Tem outra canção das antigas, né, que eu gosto muito e que tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Diz assim, olha, quem lembra? Tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para os meus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, e o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto.
orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram o céu e o brilho do sol se fez brilhar em meio às trevas, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Louvar é bom demais. Gente querida, sem delongas, eu só queria lhe pedir que você me ajudasse a alcançar mais gente com esta live. E é tão simples, né? Basta você ir aí no rodapé da transmissão, clicar aí no aviãozinho, vai aparecer sua lista de contatos, daí você sai clicando geral, porque afinal de contas, todos são bem-vindos aqui. Bem, como eu havia anunciado, eu me propus abordar hoje uma das parábolas de Jesus mais mal compreendidas e usada em nossos dias para aterrorizar, para criar um clima de pânico em muitos cristãos. Tem gente que não está nem conseguindo dormir, achando que a contagem regressiva começou, que o mundo está vivenciando os últimos instantes da sua história. Eu amo muito as parábolas de Jesus. Aliás, nos últimos domingos, a cada culto, a cada encontro que a gente tem realizado pelo Zoom, eu tenho abordado uma das parábolas. Mas esta em particular, apesar de todo o carinho que eu nutro por ela, ela tem sido muito mal instrumentalizada. E você vai ver por quê. Se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar, eu vou ler Mateus capítulo 25. Esta parábola faz parte de um sermão pregado por Jesus, que é conhecido como sermão escatológico ou sermão profético. Mateus capítulo 25, a partir do primeiro verso.
é a conhecida parábola das 10 virgens. Olha o que diz o texto sagrado. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. É importante a gente salientar que Jesus recorria a esta figura de linguagem, que é a parábola, como também recorria a outras figuras, como metáforas e tantas outras, porque Jesus queria alcançar a mente comum. Jesus não estava lidando com filósofos de Atenas. Jesus estava lidando com pescadores, camponeses, donas de casa. Então ele recorria a parábolas, onde elementos do cotidiano o ajudavam a construir um cenário e uma história. É óbvio que hoje nós vivemos tempos diferentes daqueles vividos por Jesus. É por isso que, quando a gente estuda teologia, uma das matérias mais importantes é a chamada exegese. Porque a exegese nos faz mergulhar no texto considerando o seu contexto. O que era uma cerimônia de casamento à época de Jesus? Não era o que é hoje, gente. Era muito diferente. A começar, por exemplo, hoje, geralmente, quem espera a noiva no altar da igreja, porque naquela época não se casava em igreja, viu, gente? Isso é uma coisa relativamente recente na história. Mas quem espera a noiva é o noivo. E fica todo mundo apreensivo, né? Quando de repente começa a tocar aquela marcha nupcial que anuncia, lá vem a noiva. Nos tempos de Jesus e dos apóstolos, era o inverso. Era a noiva que aguardava o noivo. Então Jesus recorre agora à imagem de um casamento, que não era uma cerimônia religiosa, não tinha nenhum sacerdote ali para dar a bênção, para abençoar as alianças, não tinha buquê, não tinha bolo de casamento, não tinha vestido de noiva. Tudo isso é um mix de culturas. Mas dentro do cerimonial do casamento na época, havia a figura das madrinhas. Essas madrinhas eram escolhidas a dedo. E geralmente eram donzelas. Gente, considere o costume da época. Eram virgens. Meninas ainda na flor da idade. E neste casamento, Jesus diz que o reino dos céus, veja, ele não está falando da sua vinda em glória no último dia. O que nós, cristãos, aguardamos. Jesus virá em glória, Jesus se manifestará, de modo que todo olho o verá. Mas não é disso que ele está falando, ele não está falando do fim do mundo, ele está falando o reino dos céus. A maior parte das suas parábolas tinha como objetivo explicar como funcionava o reino dos céus. Na mente de muita gente hoje, o reino dos céus tem a ver com o fim dos tempos. Tem a ver com um evento futuro. Não. Na primeira mensagem pregada por Jesus, você pode conferir lá em São Marcos, no primeiro capítulo, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado. E ele não foi adiado. Jesus veio trazer o reino, que não vem com um aparato militar, que não vem com demonstrações de poder bélico, de força,
Não, o reino de Deus é o reino da consciência. É muito diferente de como funcionam os reinos deste mundo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que eram 10 madrinhas. Você sabe que eu já vi gente pregando que isso aqui era um casamento poligâmico, que as 10 virgens seriam noivas, aguardando a chegada do noivo. Pelo amor de Deus. Em que pese o fato de que em muitas sociedades antigas a poligamia ser praticada de maneira muito comum, mas nos dias de Jesus, entre os judeus, não. Então Jesus não está falando aqui de 10 noivas. E se o noivo em questão é ele, é uma referência a si mesmo, a noiva é uma representação da igreja. E quando eu falo igreja, a gente também precisa repensar. Igreja não é uma instituição, não é um CNPJ, não é um amontoado de dogmas. Na mente de Jesus, a igreja seria o embrião da nova humanidade. A civilização construída em torno do amor, da graça de Deus. Isso é igreja. E dentro desta figura de linguagem, que Paulo também usa, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, é um matrimônio, é uma aliança entre Cristo e a nova humanidade. Aí o texto continua dizendo: tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Este era o rito. Era o cerimonial. Cada uma tomava a sua lamparina, devidamente acesa, e se colocava a postos, aguardando o noivo. Elas saíam ao encontro do lugar onde o noivo as encontraria, para uma espécie de marcha nupcial do noivo ao encontro da noiva, acompanhado dessas madrinhas. 5, metade delas, eram insensatas e 5 prudentes. Meio a meio. E é a partir daqui que se constrói uma lógica absolutamente ridícula, de que apenas 50% dos cristãos estarão preparados para a vinda de Cristo. Fala-se num tal arrebatamento secreto em que Cristo viria buscar a sua igreja. Tudo isso a gente precisa repensar, porque são construções tardias. É claro que a mente da gente está condicionada a pensar dentro dessas categorias, e é chocante ouvir que tudo isso surge de 200 anos para cá. Não era a intenção de Jesus falar sobre isso, e nem de nenhum dos autores do Novo Testamento. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão. A doutrina do rapto, desse sequestro, né, desse arrebatamento secreto, não é uma doutrina bíblica. Sim, Cristo virá, verdade, ele virá, e nós sairemos ao seu encontro, sim, também é verdade. Não é o arrebatamento em si que eu contesto, é a doutrina construída ao redor dele. Porque dentro dessa perspectiva, Cristo arrebataria a igreja, mas somente a metade subiria, a outra ficaria aqui para uma tal grande tribulação, e a metade iria com ele para o céu, para uma espécie de lua de mel. Gente, e se eu disser que não é nada disso? Se eu te disser que essa perspectiva é relativamente nova, surgiu na Inglaterra com um movimento chamado Os Irmãos,
cujo expoente principal era conhecido como John Darby. Antes disso, ninguém cogitou nada disso ao longo de 1800 anos de cristianismo. E o pior é que pegam a vinda de Cristo e dividem em duas etapas. Ele tem que vir para a igreja de maneira secreta e raptá-la, e tempos depois vir para Israel. Para intervir para que Israel não seja destruído pelo anticristo. Gente, tudo isso é uma construção que tem, como eu disse, cerca de 200 anos. Cristo não tem dois povos na terra, a igreja e Israel. Cristo não é bígamo. Ele tem uma noiva, a igreja, que é o embrião da nova humanidade, formada tanto de judeus quanto gentios e todas as etnias. Não há uma etnia com que Deus tenha um plano especial. Não há. O plano de Deus com aquela etnia era trazer ao mundo Cristo. E isso ocorreu cerca de 2000 anos atrás. Agora, o plano de Deus engloba a humanidade como um todo. Ninguém está fora do escopo deste plano. Ninguém é salvo, ninguém é contemplado de maneira especial por Deus por causa do seu DNA. Porque em suas veias corre o sangue que correu nas veias de Abraão. Isso é um retrocesso, é pegar Gálatas, Hebreus, o Novo Testamento inteiro e picá-lo, rasgá-lo em pedacinho. Agora veja o que diz mais. As insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram um suprimento extra. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Por quê? Porque ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar. Então 5 delas acharam que não seria necessário levar suprimento extra. O noivo já estava a caminho, mas as prudentes levaram mais do que aparentemente precisavam. Foram precavidas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Veja, todas, não foram 5, foram todas. As 10 cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, isto é, para a cerimônia lá do casamento. E fechou-se a porta. Olha as conjecturas que se fazem a partir daqui. Você já deve ter ouvido falar algo do tipo, a porta da graça vai se fechar. De onde tiraram isso? Estão construindo uma doutrina em cima de uma parábola, pegando detalhes da parábola, como se o amor de Deus tivesse um prazo de validade. É interessante o que os crentes fazem, né? Porque na cabecinha de muitos deles, a ira de Deus, que é a sua ira justa contra a injustiça, esta dura para sempre, a ponto deles imaginarem o inferno como uma câmara de tortura eterna, porque a ira de Deus nunca se satisfaz. Agora, a misericórdia de Deus, essa tem limite. Mas quando você vai no livro dos Salmos, você encontra exatamente o oposto. A ira de Deus dura um instante, mas as suas misericórdias duram para sempre. Então, que história é essa de a porta da graça se fechar? Que história é essa de que Deus vai arrebatar metade dos crentes, o que, aliás, muita gente acha que seria uma bênção, né?
levar essa turma logo, deixar o mundo em paz, brincadeiras à parte. Aí eles acreditam que, a partir daí, a graça deixa de ser oferecida e a salvação passa a ser pelas obras. Cá entre nós, não é esquisito isso? Então, até o momento do tal arrebatamento, a graça está valendo. Arrebatou, agora é contigo, se vira nos 30. Se já é difícil ser salvo pela graça, imagine pelas obras. Daí eles criam aquelas ideias, né, tresloucadas, de que o templo em Jerusalém terá que ser reconstruído. Para quê? Para que os sacrifícios exigidos pela lei voltem a ser oferecidos. Então o sacrifício de Jesus tem prazo de validade? Vai vencer? Vai ser substituído por sacrifício de animais? Faz sentido para você? Ou você nunca parou para pensar nisso? Nada disso faz sentido. São deduções equivocadas que partem de premissas falsas. Então, de que Jesus está falando aqui? Jesus estava falando com um público judeu. Jesus está dizendo que parte daquele povo abraçaria o evangelho, o que garantiria o suprimento extra de azeite para manter sua lâmpada acesa. Porque o que estava se insinuando no horizonte da história não era nada bom. Se você ler o capítulo anterior, Jesus diz o que aconteceria a Jerusalém daqueles dias. Não é Jerusalém de hoje, gente. Não tem nada a ver com o Estado moderno de Israel, criado por uma resolução da ONU em 1948. Não tem a ver com o movimento sionista. Jesus diz, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, fujam para os montes. E os discípulos se lembraram disso, quando no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo exército romano e destruída. Os cristãos foram poupados porque se lembraram das palavras de advertência de Jesus. Então Jesus estava avisando que era importante garantir o suprimento, porque coisas aconteceriam naqueles dias, e ele deixou bem claro, não vai passar esta geração, aquela, sem que tudo isso aconteça. E aconteceu. Cerca de 40 anos, um pouco menos de 40 anos depois desta profecia, Jerusalém caiu. João vai dizer na sua primeira epístola que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Durante o seu ministério terreno, Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas parte dos judeus não recebeu. Mas aqueles que receberam, mantiveram as suas lâmpadas acesas. Isto é, se mantiveram num estado de vigilância constante. Estavam precavidos para o que aconteceria naquele tempo. É importante também ressaltar algo. Jesus aqui não está falando propriamente da sua relação com a igreja, noivo e noiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque o casamento não se deu na queda de Jerusalém. Não faz nem muito sentido. Mas a maioria dos crentes hoje aguarda o casamento de Cristo e a igreja no final dos tempos. E se eu te disser que esse casamento já aconteceu? Ah, você acha que não? Você acha que nós ainda somos a noiva, né? Ainda estamos nos preparando para o casamento? Então tem alguma coisa errada, porque Paulo vai dizer que assim como o homem e uma mulher, quando se unem em conjunção,
carnal, são uma só carne. E é a isto que a Bíblia chama de casamento. Paulo vai dizer, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O casamento entre nós, a nova humanidade e Cristo, se deu na cruz. Você lembra quando ele instituiu a nova aliança? O que é esta nova aliança? São as núpcias. É o matrimônio entre Cristo e a humanidade. Há uma primeira aliança feita no Sinai e há uma segunda aliança feita no Calvário. E aqui eu até abro um parêntese, não é o assunto, mas uma coisa puxa a outra. Você sabe por que nós lemos lá em Malaquias que Deus odeia o divórcio? E muita gente usa isso para condenar os divorciados. Deus odeia o divórcio porque Deus passou por um. E Deus sabe o quanto dói. Ou você não sabia que houve um divórcio entre Deus e Israel? Isso está registrado por vários profetas. Pesquise. Ele mesmo diz, eu vos dou carta de divórcio. Houve uma ruptura do primeiro casamento. Por isso que a glória da segunda casa seria maior que da primeira. Quem é a segunda casa? O novo Israel, que é a nova humanidade, que é formada tanto de judeus quanto de gentios, que abraçam a mensagem do amor pregada pelo Cristo. Eu sei que isso pode estar te chocando. Eu sei que isso pode até tirar teu sono logo mais, porque novas questões vão surgir na sua mente e para todas elas há uma resposta. E eu vou te dizer um pouco mais. Não só o casamento já ocorreu, como a lua de mel também. E a lua de mel se deu em Pentecostes, quando Cristo enviou o seu próprio Espírito sobre a sua igreja. E ali nós nos tornamos um só Espírito com Ele. É por isso que na nova aliança não tem espaço para geografia sagrada. Gente, é risível você instituir um solo como sagrado, você dizer, mas lá tem algo, tem o quê? Pedras. Na nova aliança, sagrado é a subjetividade, é onde Deus habita. Nós somos um corpo com Ele, nós somos um espírito com Ele. Ele não habita em templos. Essa história de que um terceiro templo vai ser construído em Israel, ainda que seja, Deus não vai habitar nele, porque Deus não habita em templos feitos por mãos. O templo no qual Ele habita somos nós, gente. Nós somos pedras vivas nesta construção que é a nova humanidade fundamentada na palavra do Cristo. Agora veja, é importante dizer, eu te mostrei do que esta parábola está falando em termos históricos. Mas não significa dizer que não haja nela lições preciosas que precisamos considerar. Como, por exemplo, estarmos precavidos. Qualquer coisa pode acontecer. Coisas boas, coisas ruins. Como está o seu suprimento de azeite? Como está a chama da fé no seu coração? Você tem mantido acesa esta chama? Como é que você a tem alimentado? O que você anda ouvindo? O que você ouve alimenta em você a esperança ou o terror, o medo? E eu quero agora, para completar, a cereja do bolo, ler para vocês 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Isso aqui vai
sabe, desmontar todo esse terror, todo esse clima de pânico que os pregadores têm feito em torno desta questão. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva. Paulo podia ter aproveitado para fazer um terrorzinho, né? Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que não significa que virá em secreto. Virá sem aviso prévio. Você nunca recebeu um bilhetinho de dia dizendo: logo mais visitarei sua casa, assinado ladrão. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Não é quando houver guerras e isso e aquilo e aquilo outro. Quando andarem dizendo a paz e segurança. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isto é, ninguém vai escapar do juízo de Deus, do acerto de contas. Todo ser humano terá que comparecer diante do Supremo Juiz e prestar contas da sua vida, não da vida do outro, da sua vida. Mas vós, irmãos, é agora que a coisa pega, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então, para mim, para você, esse dia não virá como ladrão. Porque se for para nos comparar com aquelas virgens, nós somos os que mantêm as suas lâmpadas acesas. Os que têm suprimento extra. Os que buscam alicerçar sua fé. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo aqui está usando, obviamente, de uma figura de linguagem. Não durmamos, pois, como os demais. É interessante que na parábola as 10 dormiram, né? Tanto as prudentes quanto as insensatas. Todas vencidas pelo sono. Como os discípulos Pedro, Tiago e João, que dormiram várias vezes enquanto Jesus estava agonizando, angustiado, suando gotas de sangue. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então não depende de eu estar vigiando ou dormindo. Não depende de mim, é graça pura. Eu já vi gente, e eu não estou exagerando, eu conheci uma pessoa que levava tão a sério esta questão, que não se despia nem para dormir. E quando se banhava, ou se banhava vestido, ou tomava um banho relâmpago, porque dizia: se Jesus vier no momento em que eu estiver tomando banho, eu fico. Você percebe a loucura que produz o fundamentalismo? Tem gente que acha que se Jesus vier, estiver transando com o marido lá, com a esposa, com o companheiro, acabou. Imagine como é que serão arrebatados, só se forem arrebatados feito gatos.
E a pessoa deixa de viver por conta desta paranoia. O mundo está acabando. Ninguém sabe quanto tempo resta, mas eu posso lhe dizer, o mundo não vai acabar, não. Deus não pretende destruir esse mundo, gente. Esse mundo é obra de Deus. O que vai ter fim é o processo histórico. A história vai chegar ao fim. E, na verdade, isso acontece para aquele que deixa o tempo e o espaço, para aquele que morre para esse mundo. Quando você deixa esse mundo, você é imediatamente remetido para aquele grande dia. Num abrir e fechar de olhos, lá está você diante do juiz de todo o universo. E não há o que temer. E sabe por que não há o que temer? Você é do Senhor. Abandone esta paranoia de perder salvação. Você é do Senhor. E a graça de Deus segue sobre a tua vida, independentemente de qualquer coisa. Você tem o selo. O apóstolo Paulo diz que quando nós somos convertidos ao Senhor, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Você sabe o que quer dizer o selo? Quando você sela uma carta, você está dizendo que aquela carta, haja o que houver, ela tem ali o peso de documento federal e ela vai chegar ao seu destinatário. É isso que o selo garante. E ela é inviolável. Só o destinatário pode abrir. Paulo diz que nós somos cartas de Cristo. Você tem o selo, você está selado. Ah, mas eu não falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Quem disse que você não é batizado com o Espírito Santo? Se não fosse o Espírito Santo, você nem creria. É o Espírito Santo que gera em nós esta fé. Não é obra nossa. Gente, salvação não é obra nossa, é obra dele em nós. Não é por méritos, é pela graça. Então pare com aquela ideia de que Deus está lá observando e esperando você cometer uma falha, feito um Zeus com um raio, um relâmpago na mão, pronto para te fulminar ao menor sinal de deslize. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é amor, é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Portanto, meu irmão, mantenha sua lâmpada acesa para que você não seja pego de surpresa, mas esteja ciente de que, independentemente de você estar vigiando ou estar dormindo, você é do Senhor. Isso é para sempre. Paulo vai dizer aos Romanos que os dons e vocação são irrevogáveis. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente. Você já deu presente e tomou? Você acha que Deus nos dá um presente e depois vem e diz, eu pensei direitinho, você não está merecendo não, me devolve? Não, é um presente, Ele te deu. E não há nada que você faça a ponto de fazê-lo desistir de você. A decisão de te amar é irrevogável. Ele decidiu te amar. Ele te ama. Portanto, em nome de Jesus, nesta noite, renda-se a este amor, a esta consciência. Sinta-se amado, jamais rejeitado. Eu quero encerrar orando. Orando com você, orando por você e pedindo que você ore por mim, para que eu jamais perca esta consciência, que jamais o desespero consiga encontrar guarida no meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o teu doce Espírito Santo convença a cada um da verdade desta palavra que não provém de mim. Eu não seria capaz de ministrar algo desta natureza
Eu estou convencido de que esta palavra, ela veio de ti para nós. O Senhor está cuidando de tudo. Apesar da bagunça que a gente faz, apesar das guerras, apesar de tanta dor que a gente produz com o nosso egoísmo, o Senhor não desistiu do ser humano, a ponto de nos ter enviado o seu Filho para morrer naquela cruz, num gesto de amor radical. Talvez haja alguém me ouvindo hoje, pensando em desistir da própria vida. Talvez no afã de fazer cessar a sua dor. Eu peço que o teu Espírito toque esta vida agora. E que essa pessoa se descubra amada. Amada. Independentemente de qualquer coisa. Ela é amada sendo hétero, ela é amada sendo gay, ela é amada sendo trans, ela é amada sendo bi, ela é amada sendo evangélica, ela é amada sendo umbandista, ela é amada sendo candomblecista, sendo católica, sendo ateia, ela é amada e o Senhor não negocia isso. Que ela se sinta perdoada, acolhida, que isso dê a ela um novo fôlego para se levantar, para reagir e viver intensamente aquilo que o Senhor a permitir viver. Eu te rogo, no nome de Jesus, a quem eu dedico a minha existência. Amém e amém. Gente, aguenta, por favor, não saia ainda. Aguenta, por favor, mais um pouquinho. Antes de nós terminarmos a live, eu quero lhe fazer um apelo. Essa semana agora é a semana da distribuição de recursos para os projetos que apoiamos, como o projeto Gramachinhos, lá no lixão de Jardim Gramacho, que atende a 300 crianças por dia, refeições para 300 crianças todo dia. O projeto UME em Moçambique, que acolhe 62 meninas em vulnerabilidade social, e o nosso projeto Eu Escolhi Amar, que distribui cestas básicas para cerca de 140 famílias em vulnerabilidade alimentar. Nós não recebemos verbas governamentais. Nunca bati na porta de um gabinete político pedindo recurso. Tudo de que dispomos advém da solidariedade daqueles que nos acompanham. Então, se você quer nos ajudar a levar um pouco de amor, de carinho, de solidariedade a estas famílias, nos ajude hoje ainda. Toda a oferta conta. A cesta básica custa em média R$150, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas qualquer ajuda, neste momento, vai fazer diferença. Eu posso contar com você? Então tome nota, por favor, do Pix para você que quer contribuir. O Pix é 21 99797 8135. Deu para anotar? Anote. 21 99797 8135. É um celular. Envie a sua oferta de amor. É parte do culto que oferecemos ao Senhor. A querida Cláudia colocou aí para você também o PayPal. De qualquer lugar do mundo você ajuda. hermescfernandes@hotmail.com. E para completar, esse trabalho de domingo, na verdade, eu faço numa sala de Zoom. Hoje eu abri para que muita gente participasse. Mas se você quiser ingressar nessa sala comigo, porque lá a gente interage, você faz pedido de oração, você recebe um apoio. Se você deseja, me mande uma mensagem pelo WhatsApp agora, e eu vou te colocar no grupo do Ninho da Fênix, que é esta congregação virtual que a gente está edificando.
Então você de qualquer profissão de fé, você de qualquer lugar do mundo, você pode participar. É só você me dizer pelo WhatsApp: eu quero participar do Ninho da Fênix. Se colocar só Ninho, eu já sei do que se trata. Como é que você vai fazer? Me envie a mensagem agora para o WhatsApp 21 99797 8135. Ok? 21 99797 8135. E eu vou lhe mandar toda semana o link para a reunião. Sempre acontece às 18 horas e você será muito bem-vindo. Alguém está pedindo o Pix, eu vou repetir. O Pix é o mesmo número do WhatsApp. 21 99797 8135. Quero agradecer aos irmãos que sempre estão comigo lá no Ninho da Fênix, que hoje estão aqui apoiando. Obrigado, vocês são uma bênção. Eu amo vocês. Amanhã, às 7 da noite, eu estarei de volta aqui para mais uma live trazendo um assunto do momento. E eu conto com a sua audiência. Tá bom? Gente querida, um beijo no coração. Deus abençoe a todas e todos. E como é um culto, eu encerro com a bênção apostólica, que a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe. Vai ficar aí na timeline, a live. Volta a curtir para que o Instagram entenda a importância e entregue para o maior número de pessoas. Curta e deixa o seu comentário. Os comentários que você fez ao longo da live vão desaparecer, infelizmente. Então volte a comentar lá no Instagram. Tchau, gente. Deus abençoe.